A Série B tá chegando e o Gol quer saber tudo sobre o Amazonas. A Onça é um dos 3 representantes do Norte na competição, com um projeto que sonha levar o futebol amazonense de volta para a elite depois de 4 décadas. O nosso convidado é o Lecheva, para ajudar a começar a contar essa história, ele que é uma lenda do futebol do Norte, que hoje é executivo de futebol do Amazonas. Tudo bem, Lecheva? Tudo bom, satisfação poder estar falando com vocês, né? Principalmente nesse novo momento, esse clube novo, né, que é o Amazonas, e é muito interessante, salutar a gente poder contar um pouquinho da história desse clube tão jovem e já está hoje aí numa Série B de Campeonato Brasileiro. Pois é, Lecheva, vamos voltar um pouquinho a 2019, né? Você ali chegou logo no início do projeto, né? Como treinador ainda na época, você chegou no início do projeto. Como é que foi aquele início de projeto do Amazonas? O que vocês conseguiram construir juntos, né? Você como o primeiro técnico da equipe, o que vocês conseguiram construir juntos lá no início do projeto em 2019, que foi o ano também que o clube conseguiu acesso para a primeira divisão do estadual, né? A chegada do Lecheva no Amazonas, ela se desenhou um pouquinho antes, digamos assim, em 2018, eu vim como treinador fazer uma Série B para o Nacional, né, que é um dos grandes clubes aqui do estado, e na ocasião o Nacional tinha como presidente o Roberto Pegg, que é um dos fundadores do Amazonas hoje, né, e por esse trabalho que eu fiz no Nacional em 2018, foi que me credenciou, né, principalmente na visão do Roberto Pegg, a ser convidado a participar desse projeto do Amazonas, que se iniciaria no ano seguinte, em 2019. Então, os idealizadores da criação do Amazonas partiu do Wesley Couto, que atualmente ainda é o presidente, né, o William Abreu, que na ocasião era o vice, e o Roberto Pegg. Principalmente esses 3 nomes são os principais responsáveis pela criação do Amazonas. E naquela ocasião, o Amazonas, em 2019, isso, estamos falando de fevereiro mais ou menos, só existia o nome do clube que eles queriam que fosse Amazonas FC, o escudo, que foi justamente o Roberto Pegg que trabalhou no escudo, e as cores e o mascote, que era a onça. O Amazonas só existia isso. E na ocasião eles queriam trazer um treinador, né, um técnico, que tinha conhecimento também de gestão, né, de grupo, de clube, né, como num todo, na parte de documentos, né, contratos, etc. E aí o meu nome foi referendado, né, através do Roberto Pegg, e eu aceitei o desafio, achei interessante a ideia de iniciar o trabalho num clube que ia nascer ainda, não existia, né, tanto que após a minha chegada aqui em fevereiro, mais ou menos, em maio nós fomos registrar a equipe, né, dia 23 de maio de 2019, fomos no cartório, eu, Roberto, o William e o Wesley Couto, atual presidente, para registrar, né, o clube no cartório e aí sim dar vida a esse clube que hoje, depois de 5 anos, está aí numa Série B. E eu lembro muito bem das palavras dos diretores na época, que eles estariam me dando um clube de uma folha em branco, que a partir dali a gente ia começar a escrever a história desse clube e que eu teria autonomia para aquele momento fazer e dar o start inicial para esse clube, não só como treinador, mas como gerente de futebol, como executivo, a gente acumulava diversas funções naquele momento. E Lecheva, o que o Wesley, o que a galera da diretoria passou para ti naquele início lá do Amazonas, sobre o projeto do clube, né? Qual que era a grande ambição do clube, seja em termos, do estado, né, do futebol amazonense, também em termos nacionais? Como é que foi esse início de projeto e qual que era a grande meta e ambição, a aspiração do Amazonas? Cara, já na ocasião, o nosso presidente ele é um cara bem audacioso, né? Acho que a história mostra isso, apesar de ser uma história curta, mas se a gente for buscar na história aí do futebol, talvez até mundial, um clube com 5 anos de vida está numa Série B, principalmente falando de Brasil, né? Nós sabemos que como é difícil fazer futebol no futebol aqui no Brasil, então é quase que um marco muito importante essa história, né, do Amazonas, em tão pouco tempo já está numa Série B. Só que desde a criação, nosso presidente sempre falou que o projeto do Amazonas era em 5, 6 anos estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Muitos, na ocasião, riram, desdenharam, né, dessa frase do nosso presidente, mas aqui estamos hoje, provando que
o que o presidente disse lá atrás era algo bem possível de acontecer, né? Já fizemos uma Série B o ano passado bem equilibrada, com chances até as últimas 10 rodadas ali, com chances claras de conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro. E vamos remar novamente esse ano aí para conseguir esse êxito aí e fazer mais esse marco aí na história do Amazonas. Como você falou, né, em 2022 o Amazonas estava na série D, né, e teve essa ascensão tão grande, tão rápida, né. Você estava em outros trabalhos depois você saiu de técnico do Amazonas e foi fazer outros trabalhos, mas mesmo acompanhando de longe e agora voltando, o que que você acha que foi fundamental para essa ascensão quase que meteórica do Amazonas nesses anos já chegar na série B, saindo da série D em 2022? Como você bem disse, eu fiquei de 2019 até final de 2021 aqui no Amazonas, né? Então deixei o clube com calendário já para uma Série D, já com alguns contratos e de atletas já assinados, pré-contratos para a temporada de 2022. Mas eu acabei recebendo um convite do Paysandu, que é um outro clube que eu também tenho muita ligação, né? Os meus grandes momentos, principalmente dentro do futebol como atleta, foram dentro do Paysandu, e onde iniciei também a minha trajetória pós-atleta, né? E acabei retornando ao Paysandu no ano de 22, fiquei 22, 23, aliás, 23 e 24, né? E o ano passado, no início da Série B, recebi o convite para estar voltando ao Amazonas, onde acabei retornando e fazendo toda a Série B aqui. Mas eu não tenho dúvida de que o grande mérito do Amazonas estar onde está hoje é por ter uma diretoria, um presidente bastante arrojado, como é o nosso presidente. E assim, Lecheva, a gente sabe que não é fácil fazer futebol, no Brasil, né, mas fazer futebol no Amazonas talvez seja ainda mais complicado, né. Qual que é a principal diferença, né, você jogou em outras praças também, treinou e conviveu em outras praças, né. Qual que é a principal diferença de fazer futebol no Amazonas para outras praças, né, seja em termos de logística, ciclo de treinamento, Manaus, Amazonas, é um clima totalmente diferente, a alimentação é diferente, preparação da equipe. Qual é a principal diferença com relação às outras praças e os outros concorrentes na Série B? Esse fato ele é bem curioso, né? Pouca gente se dá atenção a essa questão da região, digamos assim, geográfica, né? Mas o principal problema é justamente isso, é geografia. O Amazonas, posso citar aqui o Paysandu e o Clube do Remo também, que estão na Série B, eles são os clubes que mais sofrem na Série B por estarem numa localização geográfica onde as dificuldades são enormes em tudo. Você bem citou clima, logística, é a pior logística possível, né? Os clubes do norte, a malha aérea não nos favorece nada. Agora há poucos estou tendo, na verdade, ainda um embate sobre a nossa logística da primeira rodada, já na primeira rodada da série B, encontrando dificuldade com questão de voos, né? Então, nós sabemos que é muito mais difícil fazer futebol aqui na região norte, por todos esses aspectos. Não é todos os atletas que querem vir jogar aqui na região, porque sabe que vão encontrar um clima muito quente, às vezes clubes que não têm uma estrutura tão avançada como alguns clubes da região sul e sudeste, principalmente, mas a gente vem lutando contra tudo isso, sabedores de tudo isso, e não só o Amazonas, mas outros clubes da região norte também já teve grandes momentos no futebol brasileiro, mas com certeza não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso, que os clubes aqui trabalham muito mais, encontram muito mais dificuldades do que clubes de outros eixos por tudo isso, questão de clima, questão geográfica, de logística principalmente, não é fácil fazer futebol aqui na região norte. Tu pode passar para a gente com relação à estrutura do Amazonas, em termos de CT, a logística, de clube mesmo, como é que tá a estrutura do Amazonas hoje? O Amazonas hoje tem uma sede social, né, aqui numa região central da cidade. Fizemos uma parceria agora no final do ano passado, na verdade, com uma instituição educacional, né, que é a UBRA, onde ela contém
um espaço físico muito bom, onde nós temos 2 campos de futebol, onde treina não somente o profissional, mas também a base, com ginásio, né, e outras instalações para nossos departamentos. Já estamos agora em finalização também na verdade, concretizando já uma área nossa, né, particular para a construção do nosso CT, que até o início, não, acho que até o início de julho, mais ou menos, ali a gente já deve estar iniciando as obras lá para nosso CT. O ano que vem nós já temos pelo menos um campo, né, no nosso próprio CT, mas a gente está engatinhando, né? Se a gente falar de estrutura, o Amazonas hoje está iniciando, né, essa parte de física, né, de treinamento, principalmente, que é o nosso principal gargalo, digamos assim, hoje, mas a gente conta com bastante apoio. O Amazonas, graças a Deus, tem encontrado bastante apoio aqui, não só no, com empresários, mas também com nossos governantes, né, tanto do governo como município. Nós temos hoje 3 áreas, praças esportivas aqui muito boa, né, foram feitas ou renovadas aí durante a última Copa do Mundo no Brasil, e nós utilizamos normalmente esses centros também não só para jogos, mas também para treinamentos. É legal, porque o Amazonas leva com ele uma cultura também, né, e isso é muito legal, ele dissemina a cultura amazonense, pelo Brasil e é importante ter esse apoio dos governantes também, né. Agora, o Lechê, você estava falando aí de instalações esportivas, né, a gente sabe que ano passado, por exemplo, na Série B, o Amazonas mandou as suas partidas em algumas praças diferentes, né. Como é que está o planejamento, a logística de vocês para essa Série B? Vocês vão mandar mais jogos na Arena da Amazônia ou também vão sair da cidade, vão sair de Manaus para outras praças? E o quanto isso também, Lecheva, é importante para vocês também conquistarem apoio de outras comunidades dentro, não só da cidade de Manaus, mas do estado de Amazonas também, né? Nós até fizemos a nossa pré-temporada numa cidade vizinha aqui, em torno de 100, 120 quilômetros daqui da capital. Acho que não sei com exatidão te atentar isso, mas é bem próximo, chamada Presidente Figueiredo, uma cidade muito linda, que é uma turística aqui da cidade, né, com atrativos A aí cachoeira é diversos. incrível. São mais de 200 cachoeiras registradas, me parece, lá na cidade. E lá tem um estádio recém-formado, inaugurado, na verdade, né? Com um gramado muito bom. As instalações ainda são modestas, mas nós estamos estudando fazer algum jogo da Série B lá. Temos que fazer algumas adequações, mas eu vejo bem possível que isso aconteça, principalmente visando essa questão, né, de tentar levar o Amazonas, né, o nome do Amazonas, para outras comunidades também próximas aqui, não só da capital. Na capital, nós mantemos nossos jogos basicamente na Arena da Amazônia, né, que é o maior estádio aqui do Amazonas e da capital, Manaus, e o Carlos Amit, onde nós fizemos alguns jogos também na Série B, e que possivelmente também faremos alguns jogos esse ano também. É um estádio já mais modesto, mais acolhedor, né, onde a gente costuma dizer, onde tem uma maior pressão ali da torcida pela proximidade. E então hoje seriam esses estádios aí que a gente vê como em condições de acomodar jogos da Série B, mas basicamente a maioria dos jogos deve acontecer na Arena da Amazônia, até mesmo pela comodidade maior, não só dos torcedores, mas também para os clubes em si, os atletas. Legal que Presidente Figueiredo tem a Cachoeira da Onça, né, eu já fui lá e agora o Amazonas vai jogar lá, interessante. Agora como é que o clube, o Amazonas, ele busca criar a identificação tanto com os manauaras como com os amazonenses também, para conseguir aumentar a média de público, principalmente na Arena da Amazônia? Deve ser um desafio muito grande, né, até porque a Arena da Amazônia é um estádio, uma média um público alto, né, com várias um estádio de 44.000 pessoas, né, de capacidade. Como é que vocês conseguirem administrar isso? É isso. Um dos fatores também que muitas vezes nós levamos os jogos para os Amit é justamente pela questão do público, né? Sabendo que a arena da Amazônia, para você realmente a torcida fazer algum efeito, né? Seja contra o adversário, uma pressão
que muitos dirigentes acham em cima da arbitragem, né? Ou até mesmo nossos atletas, né? Todo mundo, eu fui atleta, eu sei que o estádio cheio, né? Com barulho, com cânticos, isso motiva o atleta dentro de campo, e às vezes na arena você precisa de um público muito grande para alcançar esses quesitos. E o Carlos Amit, por ser um estádio já de acomodações mais modestas, né, mais apertado, menor, e um público menor já te traz tudo isso. Mas a nossa diretoria, nosso departamento de marketing, do sócio, né, tem tentado aí fazer campanhas para angariar um público mais fiel, mas eu acredito que o termômetro maior seja o momento do clube, o momento do time no campeonato e dentro de campo. A partir do momento que você tem um time que realmente vista a camisa, né, defenda o clube com amor, com garra, com intensidade, e você consiga os resultados, eu acredito que seja no Zamit ou na Arena, o torcedor amazonense ele vai acompanhar. Até porque o Amazonas é o representante, né, da Série B, da maior uma competição mais elevada hoje do estado é o Amazonas que é o campeonato de Série B, e o torcedor amazonense por muito tempo queria um time para torcer. Eu acho que o Amazonas está dando esse retorno para o seu torcedor, crescendo no dia a dia. O ano passado, em sua primeira Série B, o Amazonas teve a sexta maior média de público da Série B, e foi muito surpreendente para nós, porque nós sabemos que não é normal, né, hoje, né, o público amazonense lotar estádios, principalmente você vê no campeonato estadual, média de público aí de 1.500 pessoas, né, e já no campeonato brasileiro da Série B, nós no seu primeiro ano, já obtivemos aí a sexta maior média de público do campeonato, e contra vários clubes aí muito mais tradicionais, acostumados a disputar a competição, e a nossa meta é que a gente possa aumentar ainda mais essa média de público esse ano, com essas campanhas que a diretoria e o nosso sócio torcedor vem fazendo. Agora, Aleixandre, falando um pouquinho de formação de elenco, né, o elenco da Onça hoje tem quase 20% de jogadores, como gringos, né, inclusive a gente vai entrevistar um gringo que vai aparecer também, numa parte da reportagem. Qual que é a importância para o Amazonas, tanto em termos de posicionamento de marca, mas também para o elenco, né, e também de repente financeira, de ter esses jogadores estrangeiros, e qual que é a estratégia de mercado que foi utilizada para trazer esses jogadores para jogar a Série B no Amazonas? Em primeiro lugar, é lógico a qualidade técnica, isso é o principal fundamento, né? Que a gente avalia antes de fazer qualquer contratação. Mas nós sabemos que uma contratação, digamos, internacional, né, de jogadores estrangeiros, ela tem um impacto diferente, né? E nós sabemos também que hoje é uma realidade, né, no futebol brasileiro, essa migração aí de jogadores estrangeiros. Todas as equipes, praticamente, de quase todas as divisões, acho que até Série D conta hoje com jogadores estrangeiros, e o Amazonas não poderia ficar de fora também dessa onda, né? Não que isso tenha sido uma regra, né? Mas é questão de ocasião. Apareceram alguns nomes que achamos interessante. A questão financeira também, muitas vezes, ela é um fator impactante para isso acontecer, né? Não só pela dificuldade de se encontrar bons jogadores em determinadas posições, mas a parte financeira também ela acaba sendo um atrativo de jogadores rodados, com experiência, com até mesmo em competições de Libertadores, até mesmo de Champions League, estar jogando, ter passagem, né, por clubes da Europa e estarem com disponibilidade para atuar no mercado brasileiro, que hoje é um atrativo muito grande para qualquer jogador sul-americano. E vocês têm um departamento de scout ou alguém no departamento de scouting que é voltado para o mercado sul-americano para analisar esse tipo de oportunidade de mercado? Especificamente não, nós temos aqui um corpo, né, de análise, até mesmo alguns diretores, né, que têm esse acompanhamento, de acompanhar não só o campeonato, mas alguns atletas individualmente dos sul-americanos, alguns nomes que chegam até nós, né, e nós vamos atrás de informações, de scout, de números, de jogos, né, para estar analisando, e a partir daí nosso departamento de análise faz todo
essa anamnese aí desses nomes, desses atletas, para buscarmos dados mais concretos para que aí sim a gente possa avaliar, né, a questão de contratação, se é viável ou não. E é tranquila a integração dele no elenco, não só no elenco, né, mas também na cultura, manauara e na cidade e tudo mais, é tranquilo? Cara, assim, nós tivemos alguns problemas no ano passado, com alguns atletas, né? Às vezes atletas até mesmo do Brasil chega aqui na região norte e não consegue se adaptar. Isso é natural, é normal. E um jogador estrangeiro não seria diferente. O grande diferencial às vezes é mesmo a língua, né? Mas a gente tem conseguido reverter essa situação rapidamente, né? Mas se a gente for colocar numa escala aí de 0 a 10, a gente tem tido na escala 1 de problema, nessa, né, questão desses estrangeiros. Na verdade, nós tivemos um problema, que era um jogador belga que veio e não conseguiu se adaptar aqui o ano passado, né, o Josh, mas os demais não tivemos nenhum problema, todos conseguiram se adaptar muito rápido, né, na questão da língua, na questão da culinária, do clima. A gente tem tido muito mais sucesso do que insucesso nessa questão de adaptação. E assim, ô Lecheva, falando de formação de jogadores, né, que acho que é um dos objetivos grandes do Amazonas também, né, é formar jogadores locais. E eu sei que é um desafio muito grande, formar atletas, no estado do Amazonas, né. Como é que é feita a captação do Amazonas no estado do Amazonas e vocês têm, olheiros ou representantes em várias cidades, várias regiões? Nós temos alguns captadores, né? Mas a formação do atleta hoje, ela parte principalmente das nossas categorias de base. Nós fizemos uma mudança agora no nosso quadro de gestão também, na nossa categoria de base. Isso não se constrói de uma hora para outra. Nós sabemos que, de momento, a gente pouco pode contar, né, com atletas da nossa categoria de base, mas nós vislumbramos aí daqui 2 anos, pelo menos, já ter jogadores dentro do perfil que a gente entende terem o perfil para o profissional do que nós almejamos aqui no Amazonas. A diretoria vem tentando aí dar todo o suporte, né? Como falei, dessa nova área que nós adquirimos esse ano para treinamento. Os trabalhos da base vêm sendo intensificados, com contratação de profissionais qualificados também, né? Para essa formação, isso é fundamental. E eu acredito que em breve nós poderemos aí. Hoje nós já temos, né? Alguns atletas oriundos da base no profissional, inclusive um hoje até já é titular da equipe principal durante toda a temporada, e eu acredito que em breve aí vai render grandes frutos, alguns outros espalhados aí até em outros clubes por empréstimo, né? Mas nós sabemos que esses atletas eles estão hoje muito mais encaminhados pelas suas qualidades individuais do que qualidades que nós tenhamos trabalhado com ele pelo período curto, né? O Amazonas é um clube de 5 anos, nós estamos falando, que não existia categoria de base até 2 anos atrás. Então, nós sabemos que para a formação ideal desse atleta que a gente entende, ainda vai levar algum tempo para colher esses frutos. Hoje vocês têm do sub-15 ao sub-20? Hoje nós temos do sub-8 até o sub-20. Ok, então já começa no sub-8, legal. Ô Lecheva, pra gente finalizar, eu sei que o grande objetivo do Amazonas é a Série A, né, o acesso à Série A. O que te faz acreditar que o Amazonas pode conseguir o acesso à Série A nessa temporada? Como eu te falei, cara, para muitos seria impossível se imaginar um clube que nasceu em 2019 e hoje está numa Série B. Só essa curta história aí já nos dá combustível bastante para acreditar que nós podemos chegar na Série A. O campeonato que nós fizemos ano passado também nos deu essa esperança de acreditar que mesmo sendo um clube aí novo, né, na competição, é possível. Como eu disse, nós chegamos ali até as 10 últimas rodadas da Série B com chances reais de acesso. Algumas experiências do ano passado também nos fortalecem nesse pensamento, né? Por mais que a gente tenha encontrado algumas dificuldades agora ainda dentro do estadual, mas nós estamos pensando lá na frente. Então,
A história do Amazonas, ela acho que é a maior lição que pode nos dar aí em acreditar que o Amazonas pode sim, na temporada de 2026, estar numa Série A de Campeonato Brasileiro. Lecheva, todo sucesso para você, para o futebol manauara, para a Onça e que vocês consigam realmente alcançar os objetivos que vocês almejam. Um prazer falar contigo e conhecer um pouquinho mais da história do Amazonas, tá bom? Obrigado, eu que agradeço. Sempre bom a gente ter esse espaço, né, para poder falar um pouquinho, principalmente como eu disse, dos clubes da região norte, que eu entendo que é um pouquinho tem um olhar diferente, né, das outras praças, já que os grandes times do futebol brasileiro estão em outros centros, né? Mas é importante ratificar o trabalho que vem sendo feito aqui no Amazonas, porque eu acredito que sirva até de exemplo para muitos clubes aí que acham que não pode alcançar pelo menos onde o Amazonas está hoje, num espaço tão pouco de tempo. Agora a gente vai ouvir um pouquinho também a visão de um jogador, o Larry Vázquez. Ele é colombiano, já jogou Libertadores, chegou essa temporada para o Amazonas, vai disputar a primeira Série B da carreira dele e vai contar um pouquinho também da expectativa de jogar esse campeonato e também de como está sendo a adaptação ao futebol amazonense e a adaptação ao futebol brasileiro. Larry, primeiro eu queria saber de você o que você conhecia do Amazonas e também sobre a cidade de Manaus antes de você mudar para cá. Bueno, la verdad no sabía mucho sobre el equipo. Estuve googleando un poco, buscando en internet sobre el equipo cuando llegó la primera iniciativa de que podía venir aquí a Manaus. Y en cuanto a la ciudad, la había escuchado porque, bueno, acá fue sede del Mundial 2014, entonces tenía presente de que era un muy buen estadio, de que la arena de Amazonía era muy bonito, espectacular, y me di cuenta cuando llegué a la ciudad de que es así. Y en cuanto al equipo, ya empecé a mirarlo, empecé a averiguar todo el proceso que ha tenido desde la Serie D, en todo su ascenso, después la Serie C, la B, y ahora pues tratando de mantenerse en esta Serie B y tratando como objetivo buscar el ascenso a la Serie A. E o que te parece agora, vivendo em Manaus, treinando com o Amazonas, quais foram as tuas primeiras impressões da cidade, do time, como é que está sendo isso? El Chimi muy bon, siento que la ciudad hace un poco de calor, pero es bonita, es tranquila, la gente está bien, la gente es muy amable. Y en cuanto al equipo, pues siento que llegué a un gran grupo, un equipo forchi, con mucha montaje, también un equipo que sueña con ascender, con jugar serie A y es un equipo en construcción que si bien ha venido muchos jugadores, como ustedes dicen, gringos también, ha venido también mucho jugador a aportar, ha venido jugador a que ese sueño que tiene el equipo Amazonas pues pueda lograrse el 22 de noviembre y que podamos disputar en el año 2026 la Serie A. Você é um jogador que jogou ano passado, por exemplo, a Libertadores, né? E agora veio para o futebol amazonense. O que te mais chamou a atenção nesse projeto do Amazonas para você aceitar jogar a segunda divisão no Brasil e atuar no futebol brasileiro, no futebol amazonense? Brasil, lo que abarca Brasil. Brasil es un país muy rico en el fútbol, en lo que representa y para mí desde niño siempre fue muy grato y siempre fue muy bueno poder ver a Brasil en los mundiales, poder ver los jugadores de Brasil, que siempre son los más importantes en el mundo. Y me llamó la atención eso, poder venir al fútbol brasilero, poder experimentar, aprender a hablar portugués. También es una premiante y luego cuando llegué a la ciudad también me gustó su cultura, me gustó el poder compartir con personas de muchas otras ciudades de Brasil, de otros países y creo que eso también fue una motivación grande, lo que representa Brasil para el fútbol mundial. E assim, vai ser a sua primeira experiência fora da Colômbia, né? Porque, se não me engano, você jogou no Tigres do México, né? Agora o Brasil vai ser a sua segunda experiência, a primeira falando uma outra língua, né?
Sí, en el año 2017 para 18 tuve la oportunidad de jugar en Tigres de México, un club grande, bastante bueno de México, y tuve esa experiencia muy linda de poder jugar en ese fútbol, un fútbol muy rápido también, un fútbol de mucha torcida, la gente es muy aficionada al fútbol. Y bueno, llegué también a un fútbol bastante bueno, donde viven el fútbol con mucha pasión, y esta es mi segunda vez que salgo de mi país. Você falou aí do calor de Manaus e realmente é bem quente. É um calor diferente. O calor de Manaus, quem vai para Manaus conhece, é um calor diferente de tudo aquilo que você passou antes. Isso aí, o que isso, não só o calor, mas a logística, viagens, tudo isso. O que isso te trouxe como desafio para a tua carreira nesse momento aí? Por exemplo, o ciclo de treinamentos. Mudou alguma coisa com relação ao ciclo de treinamentos que você fazia antes na Colômbia? Como é que você está encarando isso tudo? Bueno, mira, la ciudad donde yo jugaba antes, Bucaramanga, era caliente, pero no tanto como Manaus. Eh, Creo que nosotros como jugadores debemos tener adaptado para todo tipo de climas. Y yo también había jugado ya en una ciudad que se llama Barranquilla, en Colombia. Mucho calor, mucha humedad, y ahora acá creo que es tiempo, no más tiempo de adaptarse al calor, y es un buen lugar para tomar ventaja, para los equipos que vengan de visitante, poder tomar esa ventaja, porque de verdad en la arena de Amazonía se siente el calor, se siente la humedad, y eso puede jugar a nuestro favor. Y en cuanto a la logística, sí, sé que son vuelos largos, pero bueno, para eso estamos dispuestos y estamos con todo el sueño y el objetivo de que podamos llevar a Amazonas a la Serie A. Uma coisa importante que você falou, a logística pode dificultar um pouco o Amazonas por se tratarem de viagens longas, né? O Amazonas talvez seja uma das equipes que mais vai viajar aí em quilômetros rodados na Série B, mas por outro lado, o fator casa pode ajudar muito vocês, né? Sí, yo lo veo más bien, siempre he tratado de ver más lo positivo, y yo lo veo más bien positivo a favor de nosotros, el hecho de que tengan que venir hasta acá a jugar, lo que hablamos, el calor, la humedad, y eso puede jugar un punto a favor de nosotros. Entonces, a tenerlo en cuenta y a sacarle provecho a esa situación. Agora, olhando para a Série B, assim, pelo que você já viu até agora, pelo que você procurou pesquisar e pelo que a comissão técnica passa para você, os jogadores também que você conversa, quais serão os principais desafios do Amazonas durante essa Série B, ali, para além da viagem, né, e as longas distâncias que a gente falou? O que você acredita que vai ser mais difícil para vocês do Amazonas? Eh, yo tengo claro que la Serie B aquí en Brasil es muy competitiva. Hay equipos muy grandes que pueden estar en Serie A. Ahora los Tini que descendieron de Serie A y están en la Serie B. Entonces va a ser muy competitivo. Es un torneo muy difícil, de mucho trabajo, también largo, porque la final, pues, o el último juego es el 22 de noviembre, y hasta allá se va a saber quiénes pueden lograr ese ascenso. Entonces, este va a ser un torneo para Amazonas de mucha paciencia, de mucha perseverancia, de mucho trabajo, en donde el equipo se debe mantener fuerte, donde nos debemos cuidar de todos los ámbitos, físicamente, nutricionalmente, mentalmente, porque es un torneo bastante difícil, y donde va a estar más fuerte el que menos se equivoque, y el que mejor esté físicamente y que pueda estar muy bien durante todo el torneo hasta el 22 de noviembre. Agora, para você, na Série B, a gente vê muitos jogadores estrangeiros também em outras equipes, né? Você, como jogador estrangeiro, colombiano, por exemplo, o que a Série B significa para você? Pode ser assim um torneio que pode ser uma porta de entrada para você no Brasil, para alcançar objetivos maiores, por exemplo, de Série A, seja com a equipe que você chega ou outras equipes? Seguro, seguro. Uno como jugador siempre está creciendo, siempre está en una línea ascendente, y siempre uno
quiere más. Pero por ahora mi mente está en Amazonas, mi mente está en el objetivo que tenemos como equipo, que es mantenernos en la Serie B y objetivo principal, ascender al equipo a Serie A. Ya después vendrán cosas, no sé, no lo sé ahora, pero por el momento mi fuerza, mi voluntad y mi pasión está ahora aquí en Amazonas para poder ascender. E assim, Vasquez, ter outros jogadores estrangeiros, o Amazonas tem quase 15% do elenco de jogadores estrangeiros. Ter esses outros jogadores estrangeiros no elenco facilita a tua adaptação aí a Manaus, ao Amazonas, o clube e a cidade de Sí, Manaus? sí, un poco. Pues por el idioma, mientras que vamos aprendiendo palabras, mientras que nos vamos comunicando con los demás, creo que pues el grupo de los pocos que hablamos español, pues tratamos de vincularnos un poco, pero eso no quiere decir que con los demás no hablemos o no falemos. La verdad, los jugadores de Amazonas han sido muy, muy amables y han querido enseñarnos a hablar portugués y también han querido aprender a hablar español. Entonces es una comunicación continua. Eu falo, él me fala y falamos todo. Un poco de portuñol, pero ha sido buena la convivencia porque ellos quieren que nosotros, como gringos, como extranjeros, podamos socializar, comunicarnos mejor para que se vea reflejado en el campo, en el gramado y se vea reflejado pues en los objetivos que tenemos todos. Fala do futebol aí nas tuas folgas aí. O que você costuma fazer por Manaus? Você já conheceu alguma coisa assim de diferente por aí? Eh, poco, porque hemos tenido muchos partidos, muchos jogos seguidos, ahora en el Baresado, en el primer turno, segundo turno, Calendário brasileiro. sí, calendario brasilero, y solo tuve un día de folga, de descanso, y fui con mi esposa y Meufila a, al río, a Praia Dorada, comimos tambaqui asado, muy tobón, y ya, algo tranquilo, y ya, también conocí un poco el malecón, la playa Ponte Negra, y ahí, nada más. Ok. Então, até agora, açaí ainda não foi. ¿Azaí? Açaí. Ainda não comeu açaí aí, ainda não. Só o tambaqui Sí, por sí, enquanto. sí, me gusta mucho el azaí. En Colombia ahora también hay azaí, venden azaí y ya en Colombia había probado el azaí. Y ahora aquí, azaí por todo lado, azaí ahí, alá, a todo lado. Y entonces ya lo probé y me gusta mucho. Já provou o puro daí, sem nada? Sí, sí, Só o sí, açaí. sí. Probé, probé. Muy bom. E gostou? Sí, gustó. Mucho, Eu não mucho. gostei. Eu não gostei. No, está Eu bueno. já fui acostumado com outro que coloca leite condensado, essas outras coisas, então o A mí puro me eu gusta, não a mí me consegui me gusta adaptar. solo azaí con amendoín granulado y floco de arroz. Ahí, no más, ya. Ok. Ó, para fechar, Vasquez, qual que é o teu grande objetivo, qual que é a tua grande meta para 2025 junto com o Amazonas e individualmente também a grande meta do Vasquez? Bueno, para mí es de mucha responsabilidad poder venir aquí. Creo que estoy en una etapa de mi vida que tengo mucho fútbol para dar y espero que toda mi capacidad y toda mi habilidad pueda dársela al equipo, pueda contribuir para que Amazonas cumpla el objetivo de la Serie A. Esa es la mentalidad y ese es el punto ahora mismo. Queremos y soñamos con el 22 de noviembre celebrar que Amazonas ascendió a Serie A. Entonces, mi rendimiento o mi profesionalismo va a ser el máximo. Todavía sueño muchas cosas, quiero seguir creciendo como futbolista y quiero aprender mucho. Quiero aprender también del fútbol brasilero, quiero aprender de la cultura brasilera y quiero estar aquí mucho tiempo. Legal, você está num lugar perfeito para aprender sobre a nossa cultura. Vasquez, um prazer falar contigo, que você consiga realizar em 2025 todos os seus objetivos junto com o Amazonas, tá bom?
Muito obrigado. Tudo bem. O Amazonas estreia na Série B nesse final de semana contra o Goiás em Goiânia e dá um pontapé inicial nesse sonho aí de alcançar a elite no futebol brasileiro. Seria o primeiro clube amazonense a jogar a elite no futebol brasileiro em 40 anos.